Lançado em 2011, Pânico 4 prometeu ser o início de uma nova trilogia. Com uma das revelações mais chocantes e um dos Ghostfaces mais icônicos de toda a saga, o filme foi divisivo na época do lançamento, mas hoje se tornou um grande clássico. Sidney Prescott volta finalmente a Woodsboro, os assassinatos voltam a acontecer. Os adolescentes são outros, as regras são outras, mas a diversão é a mesma. Esse foi o último filme de Wes Craven, o criador original da franquia, e a gente pode dizer que ele finalizou em grande estilo. E meus amigos, sejam muito bem-vindos a Pânico 4. Final, agora a gente vai engatar, tá? É Pânico 4 essa semana, semana que vem é o 5, na outra é o 6. E quiçá, quem sabe, o 7 vem aí logo em seguida, mas só se ele sair nas plataformas digitais, né? Senão, vamos ter que esperar um pouquinho. De qualquer forma, vai ter crítica de Pânico 7 no canal secundário, tá? Então eu vou estar lá falando sobre o filme, antes de trazer ele aqui no Assiste Comigo. Que foi um filme meio, né? Pânico 3 a gente falou, né, que é o mais fraco da franquia, a revelação. Gente, a revelação de Pânico 3 é boa, tá? Perto da revelação de Pânico 7, Jesus amado. Mas é isso, estamos aqui com uma das Ghostfaces mais icônicas, uma das mais queridas. Como pode vocês amarem tanto a assassina desse filme? Eu acho impressionante. A atriz também, eu gosto dela, tá? Eu acho ela super carismática, assim. É que ela se tornou meio... Shut the fuck up! Shut up! Entre aspas, Jenna Ortega, né? De uma outra geração. Ela sempre fazia... Cala essa boca e vê o filme. Eu tentando guardar segredo como se, né? Mas vamos guardar o segredo de qualquer forma. Vamos tentar, pelo menos. Mas ela sempre fazia os mesmos personagens, né? Tipo, a mesma menina, né? É isso. Abafa. E a Jenna Ortega também é assim, né? Ela sempre faz a mórbida, a boring e tal. É babado. Mas é isso. Vamos pro filme? Meu nome é Arthur Viana. Se ajeita aí que hoje nós voltamos para Woodsboro, onde a Sidney tenta se livrar dos fantasmas do passado, mas não dá muito certo, né? Assiste comigo, Pânico 4. E o filme começa de uma das maneiras talvez mais surpreendentes de todas. Tem duas garotas conversando na cozinha, porque elas estão prestes a escolher um filme de terror pra poder assistir. E uma delas critica os filmes de terror atual, que no caso, na época, tinha um que tava estouradíssimo, que era Jogos Mortais, né? E ela fala que aquilo não é filme de terror, aquilo é pornô de tortura. Porque ela fala que não tem envolvimento com os personagens e realmente, né, assim, Jogos Mortais, não tem como. Você assiste e você não se conecta com quem tá ali sofrendo. Você só quer ver de que maneira inventiva o Dick Saul, que é um completo maluco, criou a armadilha. Muitas das vezes pra pessoa conseguir sair mediante algum tipo de sacrifício que a própria pessoa tem que fazer, ou se ela não for capaz de fazer esse sacrifício pela vida dela, ela morre. Então, tipo assim, a gente assiste basicamente pra ver se a pessoa vai viver ou morrer. É como se fosse um reality show, mas a gente não liga pra quem tá ali, ou seja, ela chamou isso de pornô de tortura. Nem assusta, é nojento. Eu odeio esses pornôs de tortura. O que é muito interessante, porque eu achei que Pânico 7, né, o último agora da franquia, ele é um pouco pornô de tortura, tá? Porque não necessariamente a gente se importa com quem tá ali, ou com que está, com as mortes que estão acontecendo. Inclusive são mortes jogadas, mas vou guardar isso pra minha crítica. Bom, o fato é que ela tá sendo assediada por um maluco do Facebook, isso é muito legal, porque acaba, entre aspas, datando o filme, claro, mas pelo menos mostra que era uma coisa muito atual, né? Ela já estava no Facebook, é uma coisa muito moderna. E esse maluco do Facebook persegue as duas. Tem uma coisa interessante que quando uma delas sai na casa pra ver se ele tá lá fora, se é ele que tá tocando a campainha, a casa em si parece da Sidney Prescott. A imagem, assim, não é exatamente igual, mas traz familiaridade. E os filmes, eles costumam fazer isso, principalmente Pânico, né? Ele tenta fazer com que você se sinta familiarizado com aquilo que você tá assistindo. Então, a casa se parecer com a original da Sidney Prescott traz essa sensação pra gente, né? Aquela fachada. Bom, é claro que as duas são atacadas, são brutalmente atacadas, e quando a gente imagina que essa é a abertura de Pânico, na verdade, essa é a abertura de Facada 6, que tá sendo assistido por outras duas adolescentes. Adolescentes assim, né? Jovens adolescentes. Não, jovens, vamos colocar assim. Que é simplesmente Kristen Bell, famosésimas lá nos Estados Unidos, e Anna Paquin. É assim que fala o nome dela? Não sei, mas é a vampira dos X-Men, gente. Elas estão assistindo. E a Anna Paquin, a vampira dos X-Men, ela tá criticando, na verdade. Porque ela acha que não tem nada de inventivo, sabe? As coisas ficaram chatas, ficaram sem noção. A vampira dos X-Men, ela começa a falar que essa linguagem metalinguística
futurística, pós-moderna, só funcionou lá em 96, no primeiro filme, depois virou uma pataquada. Ela fala que os filmes se tornaram previsíveis, chatos, boring. E aí, a Kristen Bell, que é a duo dela nessa abertura, das garotas gostosas, dá uma facada nela. E fala, e aí, gostou dessa surpresa? Essa surpresa você gostou? E a gente fica chocado assistindo, porque a gente fala, meu Deus, porque elas são as garotas de abertura. Então assim, ó, dizer que isso não foi chocante é impossível. Ficou surpresa? Foi absurdamente chocante. As garotas da abertura, uma delas matar a outra como elemento surpresa, enquanto a outra tá reclamando que esses filmes não têm elemento surpresa. É tipo, o filme falando com a gente, mostrando que pode fazer alguma coisa assim a respeito disso. O Wes Craven, ele era muito bom nisso, cara. Ele era muito genial. E ele amava Pânico também, né? Eu acho que ele amava. Eu acho que ele, claro, tinha uma coisa, um respeito pelo Fred Krueger, né? Pela Hora do Pesadelo, mas o Wes Craven parece que ele colocava a alma dele nesses filmes. E é isso, simplesmente a Kristen Bell mata a vampira dos X-Men. E a gente descobre que essa, na verdade, é a abertura de Facada 7. E aí tá sendo assistido por outras duas meninas. Dessa vez, sim, agora sim, é o filme. O nome delas é Marnie e Jane. E elas também estão reclamando de como isso decaiu, de como ficou bobo. Aí elas falam que depois que a Sidney Prescott ameaçou processar os produtores, né, do filme, processar o filme em si, por ficar usando a vida dela, eles tiveram que ser inventivos. E aí a franquia caiu num marasmo, caiu num bagulho assim, numa coisa tão chata. E aí ela começa a falar de um dos filmes da franquia que se passa no espaço, que é uma coisa que não tem nada a ver. E isso é uma crítica a Jason, acredito eu, porque tem um dos filmes do Jason que assim, eles não tinham mais o que inventar, não dava mais pra fazer num acampamento. Não dá, assim, tava decaidíssimo, mas eles tinham que lançar porque era barato e dava dinheiro. Aí lançaram o Jason X, que é um Jason que se passa no espaço, reformularam a máscara dele, é um bagulho muito doido. Eu nunca assisti direito esse filme, pra dizer pra vocês que eu sei como é que é esse filme, eu não sei. Mas com certeza é uma crítica direta a Jason X. E é aí que elas se separam, o telefone de uma delas toca, é a outra passando trote, fingindo que é o Ghostface, só que aí essa que tava levando o trote de repente desliga a ligação, a que tava passando o trote desce, tá tudo desligado, a casa tá, as luzes, tá tudo desligada, e aí o corpo da amiga dela é jogado lá pra dentro, o Ghostface vai pra cima dela, a gente tem uma pequena correria ali, uma pequena perseguição, ela é morta, e daquela forma estilizada que eu amo, começa Pânico 4, né, que é aquela facada que ele dá e vira um... E aí, Pânico 4. E já começa com aquele rock, com aquela coisa deliciosa, porque o filme é divertido, né, gente? Pânico é muito divertido. Bom, e aí vem aquela clássica apresentação dos nossos queridos personagens que correrão muito perigo durante todo esse filme, né? Primeiramente, a Sidney Prescott, que está de volta a Woodsboro pra poder promover o livro dela, né? Que é um livro que meio que ela tá ali se exorcizando. É muito legal a gente tá falando sobre isso, porque este livro, por incrível que pareça, tem impacto lá em Pânico 7, esse livro da Sidney de autoajuda. Então é um lugar onde ela tá colocando os traumas dela pra fora, sabe? Ela tá exorcizando esses demônios que cercaram ela durante todos esses anos de perseguição. E quando ela volta é muito horrível, porque, assim, horrível entre aspas, né? Mas assim, os adolescentes de Woodsboro, eles colocaram máscaras do Ghostface nos postes de luz, né? Então meio que eles celebram os acontecimentos, né? O Dewey chega até a falar que a tragédia de uma geração é a diversão da geração seguinte. A tragédia de uma geração é a piada da geração seguinte. Né? Então, quer dizer, aquilo que aconteceu com eles, que foi uma coisa tão terrível, a próxima geração, na verdade, eles acham icônico aquilo que aconteceu. E posso falar uma coisa aqui? Uma coisa minha, pessoal, tá? Eu acho que os Estados Unidos, eles têm um pouco essa cultura. Eles têm uma gana tão grande de serem os maiorais, os grandiosos, que assim, até os próprios serial killers deles, né? Os reais mesmo, às vezes eu tenho a sensação que eles celebram esses serial killers, assim, com série, porque eles não deixam eles morrerem, né? Então, assim, tem série, tem filme, documentário, um monte de coisa. Eles sempre revivem esses grandes acontecimentos horrorosos, massacres e, tipo, todos dos Estados Unidos, sabe? Então, assim, é uma crítica também, né, do Wes Craven a essa cultura esquisita que celebra de forma mórbida uns bagulho que, pô, não deveria ser celebrado. Mas é isso, eles adoram que Woodsboro, e o Woodsboro tá fazendo aniversário, tá? Tipo, tá sendo aniversário do massacre de Woodsboro ali, quando a Sidney tá indo promover o livro. Então eles estão em polvorosa, principalmente com a chegada dela, né, com o fato dela estar ali. E quanto ao Dewey e a Gale, bom, o Dewey, eles se casaram, tá? Eles estão casados há 10 anos. E o Dewey, ele se tornou xerife. Como? Eu não sei. Gente, ele é o pior policial da história do planeta. Eu não sei se isso foi uma crítica do Wes Craven também ao sistema de segurança dos Estados Unidos, porque assim, o Dewey se tornar xerife é um absurdo. Ele é um querido, ele é carismático, ele tem um coração maravilhoso, ele é muito bondoso, ele é bom, ele é uma pessoa boa, mas ele não é a melhor opção
atenção pra um xerife, pra alguém que tá protegendo a cidade. Inclusive, nesse filme, gente, ele é o pior xerife de todos, ele é um grande banana. Ô, pera eu! Limite a 40 por hora! Foi mal, xerife! Um grande banana. Ele não resolve nada, ele não chega em nada, se ele não dá. Eu acho um absurdo, tá? O Dewey ter virado xerife, pra mim, esse é o grande absurdo de Pânico 4 pra mim. E aí, ele trabalha com uma menina chamada Judy, que a Judy é legal a gente gravar ela, porque, meu amor, quando chegar Pânico 5, é bacana, hein? Bacana. Ela é apaixonada por ele, tá? Dá pra ver assim que ela é doida por ele, ela faz uns docinhos pra ele. Ela fala que gosta de investigar casos super tensos, porque isso estreita laços. A gente olha e fala, ué, gente, ele é casado. E aí ela até brinca assim, você não vai estar traindo a Gale se você comer meus bolinhos, que ela faz uns bolinhos. Eu, hein, bolinho enfeitiçado dessa mulher, eu não comeria. Eu, hein, mó jeito de doida, mó olhar de doida, né? Não. E a Gale, gente? A Gale, coitada, ela tá travada. Porque ela não consegue escrever o livro dela, precisa escrever mais um livro. E ela não tem ideia, ela não consegue. Porque ela é apaixonada mesmo. É por Woodsboro, pelos crimes de Woodsboro. Os crimes que cercaram a Sidney Prescott. Então ela fica parada na frente do computador com um bloqueio criativo terrível, sabe? Não consegue escrever nada. E aquilo não é pra Gale, né, gente? A gente vai descobrir em Pânico 5 que aquilo não é pra Gale. Cidade pequena. Ela tem sonhos, sabe? Ela tem aspirações. Que ela não vai querer abrir mão. Inclusive, vai ser falado isso aqui em algum momento do filme. A produtora não, a relações públicas da Sidney, ela chega a falar pra Gale, nossa, você abriu mão de tudo pelo amor. Largou tudo por amor, eu sei disso. E a Gale, ela fica pensando nisso, tipo, realmente ela tinha grandes planos pra ela mesma e ela abriu tudo em nome do amor, né? No 3 fica meio que subentendido que, na verdade, ela não quer mais essa vida, que ela quer uma vida tranquila, que ela quer viver com um Dewey, né? Mas não é isso, né, Gale? Não é isso. Ali foi só um momento. E realmente vai se tornar só um momento mesmo na vida dela. E aí os adolescentes. Primeiro a Kirby, que a gente conhece, que é muito doidinha. É a Hayden Panettiere, que é muito babadeira também lá nos Estados Unidos, super famosa. Que tá indo buscar a Jill. E aí, assim, começa aquele lance da gente ficar observando aonde que eles deixam, aonde que o Wes Craven implanta a ideinha de quem será que é o Ghostface, quem será que não é. Porque quando a Kirby vai buscar a Jill, a primeira coisa que ela fala pra Jill é, você promete que você não vai me matar? É a primeira coisa que ela fala. Antes de entrar no carro, promete que não vai me matar. Porque o namorado da Jill tava ligando pra Kirby, porque ele tava ligando pra Jill na noite anterior e a Jill não atendia. E ele não ligou só pra Kirby. Depois a gente descobre porque a outra amiga delas, a Olivia, entra no carro e a Olivia fala, o seu namorado ficou me ligando a noite toda também. Ou seja, todo mundo conseguia atender o telefone, menos a Jill. Né? E aí, tem que ir assistindo o filme assim, entendeu? Tem que ir catando. E eu entendi. E a Jill, ela fala que ela tá brigada com ele porque ele fez uma merda e tal. E tem uma coisa também, que a Jill, ela é prima da Sidney Prescott. Então a Sidney tá vindo pra Woodsboro, ela não tem mais uma casa em Woodsboro, ela vai ficar na casa da Jill. E a Olivia não gosta disso, ela chama a Sidney Prescott de anjo da morte, porque onde a Sidney Prescott tá, as pessoas morrem. As pessoas ao redor dela morrem. Então ela não gosta disso. E a Jill fala, ai, que horror e tal. Fala que não teve muito contato com ela, mas que conhece porque ela é muito famosa na família, inclusive, né? Ela é a grande Sidney Prescott da família e tal, beleza? Quando elas chegam no colégio, a gente conhece o Charlie e o Rob, que são os dois cinéfilos da turma de cinema ali do colégio. O Rob, inclusive, ele anda com uma câmera filmando tudo o tempo todo pro blog dele, na época 2011. Blogs era uma coisa, tipo, super legal, você entrar no blog, ver o que a pessoa postou. Era tipo um diário de uma pessoa que a gente gostasse de acompanhar, sabe? E ele postava tudo no blog, os vídeos dele. E ele entrava ao vivo no blog com aquele negócio. Meio impossível, que eu me lembro na época, imagina, internet pra isso, sinal, não sei se isso era tão possível não, tá? Mas Pânico sempre foi muito à frente do seu tempo, então tá tudo certo. E o Charlie, que é simplesmente um grande cinéfilo, um grande fã de facada de filmes de terror, ele é o grande ali. E aí a gente conhece também o Trevor, que é o namorado da Jill, que é o menino esquisito, né, que ficou ligando pra ela. E ele é muito esquisito, assim, a gente descobre primeiramente que ele traiu a Jill, e a Jill tá morrendo de ódio dele, não quer perdoar ele, porque ela entregou tudo pra ele, né, se vocês... entendem, né, o que quer entregar tudo. Ela entregou tudo pra ele e ele mesmo assim ficou com uma outra menina. E o filme tenta jogar pra gente uma desconfiança em cima dele, porque ele fica olhando pra Jill quando ela deixa ele falando sozinho, ele fica olhando de uma maneira meio esquisita. Ele é meio sombrio, ele é meio esquisito. Então, eles tentam emular, porque eles se autorreferenciam o tempo todo também, né, dentro dessa franquia. Então, eles tentam emular aquele sentimento Billy Loomis, sabe? O namorado tá protagonista. Será que é ou será que não é? Porque o Wes Craven, ao mesmo tempo que ele pode ser previsível, a
previsibilidade dele também é surpreendente, porque é aquela coisa assim, não, se for ele é muito previsível. No fim das contas é ele e a gente fica, meu Deus, era ele mesmo, sabe? Não é aquela coisa tipo, ai, é ele. E isso é muito legal. Eu acho que Pânico é uma coisa que os produtores, né, o pessoal, os diretores, eles têm que entender uma coisa sobre Pânico, que é o seguinte, o momento da revelação, ele é muito importante. E mesmo que seja previsível, se for bem construído, cria um êxtase na gente muito gostoso, muito legal, sabe? O que não pode é igual a revelação de Pânico 7, que eu tô aqui, né, gente, lembrando, vai sair crítica lá no segundo canal, hein? O que não pode é igual na revelação de Pânico 7, aonde quando rola a revelação, a gente olha e fala, mas eu não entendi. E mesmo que a gente repasse o filme, a gente diz, mas isso não tava... Não teve nexo, eu odeio isso, sabe? Pânico 3 aconteceu isso um pouco, mas ainda assim, durante o filme você catava que, pô, era alguém da produção, era alguém que escrevia muito bem porque estava reescrevendo o filme. Então ninguém melhor do que o diretor e criador desse terceiro filme, que era o irmão da Sidney, pra ser o próprio Ghostface. A gente conseguia catar essas coisas. Só que chega em Pânico 7, gente, eles jogaram pro ar isso. E muito mais importante do que a nostalgia de termos a Sidney Prescott e tudo mais, é o momento da revelação. O momento da revelação é muito... pra gente, sabe? Mas é isso. Essa é a apresentação dos personagens que correrão perigo em Pânico 4. Bom, aí enquanto a Sidney tá fazendo a divulgação do livro dela, a Gale chega, as duas se encontram. Eu não entendo muito bem o filtro do filme nessa hora, porque esse filme em si, ele tem um filtro meio de sonho, que eu não entendi por quê. Tudo tem um blur, tem uma aura meio esquisita, meio como se aquilo tivesse acontecendo num planetário, sabe? Eu acho super esquisito. Mas a polícia chega naquele local, enquanto a Sidney e a Gale estão ali se falando, elas se tornaram grandes amigas ao longo dos anos, se tornaram grandes... É uma grande dupla, né? Porque depois nos outros filmes elas são uma dupla fechada, que elas são o legado de Pânico nos filmes subsequentes. E aí o Dewey chega com a polícia, por quê? Todo mundo tem que ficar parado, porque eles identificaram que o celular que promoveu as mortes na noite anterior, que a gente ainda não sabe, né? Que é a Jenny e a Marnie que morreram. Ele foi localizado ali naquele local, então ninguém pode sair. Eles ligam pro celular e o celular tá tocando simplesmente no porta-mala do carro da Sidney. Do carro que a Sidney alugou pra poder ficar ali em Woodsboro. E quando eles abrem, tá cheio de sangue espalhado pelos livros, na capa dos livros dela. Tem uma faca do Ghostface, uma coisa terrível. A Sidney automaticamente olha e fala, não fala pra mim que isso é real, fala pra mim que isso é uma pegadinha. E o Dewey fala que infelizmente não é. E eles vão pra delegacia, todo mundo, porque tem que depor, né? Vamos depor, vamos entender o que tá acontecendo. Chegando lá, a Gale chega doida, porque agora ela tá com tudo. Ela tá tipo assim, nossa, vou escrever mais um livro então sobre isso, porque é isso que ela gosta, né? A Gale, ela é meio mórbida também, tá? Ela é meio esquisita, mas eu adoro ela. E aí, quando ela chega na delegacia, gente, ela tem um embate com a Judy, porque ela quer entrar pra falar com o Dewey e a Judy não deixa. Ela fala que é um assunto da polícia, que a Gale não pode se envolver, por mais que ela seja esposa do Dewey. E a gente fica com ódio da Judy, tá? Aqui, porque como a gente já tá muito fechado com a Gale, ai, Judy, na boa, vai tomar no seu menina, pelo amor de Deus. E aí, quando a Gale vai falar com o Dewey, ele dá uma nela. Ele joga um balde d'água nela. Ele fala que não, que ela não vai investigar nada. Ela falou, mas peraí, você se esqueceu? Todas as outras vezes éramos nós, éramos a dupla que descobria as coisas. Eu conseguia descobrir as coisas, passava a informação pra você, a gente agia junto. E ele falava, mas é que agora é diferente, porque agora eu sou o xerife, então não dá. Vocês acreditam que ele... Aí ela fala, ah é? Então eu vou investigar por conta própria. E ele fica com aquela cara de panguão dele olhando pra ela. Vou falar uma coisa, a Gale, ela é muito babadeira mesmo, porque de fato, ela é uma grande investigadora, né? Ela não trabalha na polícia, mas Dewey, é uma besteira você não querer envolver a Gale nisso, porque agora você é o xerife, você tem que parecer alguma coisa, você tem que ter um ar de autoridade, ai, a esposa do xerife se intrometendo. Cala a boca, é a Gale. Tem que falar, gente, ela é ótima em investigação, ela descobre as coisas, ela vai trazer pra mim as coisas, pelo amor de Deus. E aí acontece uma coisa esquisita, que é aquelas coisas pra poder levantar a suspeita na gente. Todos os alunos recebem no celular deles a notícia de que a Marnie e a Jane foram assassinadas naquela noite. Todo mundo fica meio chocado, menos o garoto, o Rob, o que grava tudo o tempo todo. Ele acha aquilo o máximo, ele se diverte, ele fala, meu Deus, qual é seu filme de terror favorito? Ele faz a pergunta imediatamente pra um dos estudantes ali, ou seja, já bota a gente também, um radar da gente em cima dele, porque esse lance de você observar como as pessoas agem mediante aos assassinatos, né, mediante aquelas coisas terríveis que estão acontecendo, também é uma forma de você assistir o filme e tentar descobrir quem é o Ghostface, né? Quem tá agindo com naturalidade, tá achando até um pouco legal, parece que está achando legal tudo isso que tá acontecendo, olha pra essa pessoa
aí fique desconfiado. E este garoto, ele aparentemente, ele se diverte com isso, mas não só ele. Por quê? A agente da Sydney, né, a relações públicas dela, ela chega a falar no telefone que ela tirou a sorte grande, que ela nem queria vir pra Woodsboro, mas ela veio, aconteceu uns assassinatos e agora o livro da Sydney vai vender igual água. Que, nossa, não poderia ter sido melhor, não poderia ter acontecido coisa melhor do que uma nova onda de assassinatos em Woodsboro pra poder ganhar muito dinheiro, pra ela poder ganhar muito dinheiro com a Sydney. Isso também levanta aí a orelhinha, né, de suspeita dessa mulher, porque, peraí, moça, você tá achando um máximo que tá tudo isso acontecendo? Deixa eu tomar nota disso. E é nesse momento também que ela fala pra Gale, que ela é uma grande fã da Gale, e acha incrível que a Gale abriu mão dos sonhos pelo amor. E a Gale olha pra cara dela e fica meio, Porque assim, ó, essa relação desgastada da Gale com o Dewey, que aqui em Pânico 4 a gente vai ver se desgastando, né? O Dewey, ele é eu acho o Dewey em Pânico 4 aqui meio um pouquinho babacão, sabe? Assim, as atitudes dele são meio bobas. E a gente vê que a Gale, ela tem ainda muita gasolina pra queimar, entendeu? Ela tem muito fogo dentro dela e não dá pra ela ficar atrás do Dewey. Não dá, Gale. E é legal essa construção, principalmente pros filmes que vem a seguir, né, como eu comentei. E aí vem a primeira morte do filme enquanto a gente tá assistindo, né, porque as primeiras mortes acontecem no início, mas aí a primeira morte depois do desenvolvimento, ela é muito importante. Bom, a Olivia, a amiga, né, da Jill e da Kirby, tá indo pra casa dela, quer ficar sozinha na casa dela. A Kirby e a Jill ainda falam, vem aqui ficar com a gente, só que ela tem medo da Sydney, porque a Sydney tá na casa ali, hospedada, né? Então ela falava assim, não, o anjo da morte tá aí, eu tenho medo disso, eu vou ficar na minha casa, minha mãe não tá aqui, então eu vou me trancar aqui, vou ficar sozinha. Tem uns policiais ali, fazendo a ronda, a perícia, mas é uns policial no molde, assim, eles são 2 Deweys, não dá pra confiar. É uns policial que literalmente não dá pra confiar, muito com um tom de humor. E a Sydney, ela tá na casa da Jill. E aí a gente vê a Jill conversando com a mãe, né? A mãe da Jill falando sobre o grau de parentesco, falando que ela também tem cicatriz, que a Sydney tem cicatrizes, mas ela também tem, porque a mãe da Sydney era irmã dela. E ela perdeu uma irmã. E aí a gente fica com medo, que a gente fala bem assim, só falta ter desenvolvimento em torno da mãe da Sydney de novo, né? Mas não, isso aqui é só pra mostrar o grau de parentesco. E a Jill sempre ali rondando, falando que, a Sydney esquisita, não conseguiria ser igual ela, pelo amor de Deus. E aí, durante a noite, a Jill liga pra Olivia pra poder passar um trote pra ela, e a Olivia tá vivendo o clichê dos filmes de terror, gente. Ela tá hipersexualizada, de sutiã amarelo. É assim, linda. Mas é aquilo, o Wes Craven, ele faz a crítica ao mesmo tempo que ele também manda aquela mensagem assim, é isso que vocês querem, né? Então toma, que eu sei que é isso que vocês querem. Se não tiver, vocês vão xingar, então deixa eu dar pra vocês. Ele era muito bom. E é aí que enquanto ela tá passando um trote na Olivia, né, fingindo que é o Ghostface, o celular da Kirby toca e é o Trevor, o namorado da Jill. Só que quando ela atende, não é o Ghostface, falando pra elas que elas correm perigo e que ele tá dentro do armário. Com muito medo, elas abrem o armário do quarto da Jill, só que não tem nada. E ele fala, não estou no armário do quarto da Jill. E aí ele sai do armário do quarto da Olivia e vai pra cima dela. E aí começa aquele grande massacre, ele ataca ela. E é terrível, o ataque é brutal mesmo, é várias facadas. A Sydney ouve aquilo, corre pro quarto da Jill, porque é claro que ela tem medo que aconteça alguma coisa com a Jill, né, principalmente nesse primeiro momento. E aí a Sydney vê da janela da Jill, lá a janela da Olivia, a Olivia, nossa senhora, ela desce, procura o carro dos policiais, não encontra, não sei onde tá esses policiais. Ela corre, arromba a casa da Olivia. Quando ela chega lá, aí já é tarde demais. A Olivia, assim, o quarto já tá lavado de sangue. A Olivia tá com as tripas, né, com as vísceras tudo pra fora, estripada. E o Ghostface liga pra Sydney naquele momento, fala com ela, fala que ótimo que ela tenha voltado, que é uma honra falar com ela, e que dessa vez ela morre, porque aquilo tudo tem que deixar de ser sobre a Sydney. Não dá mais pra aquilo tudo ser sobre ela. Guardem essa informação. E vai pra cima dela. Aí ela tem aquela briga ferrenha com o Ghostface, consegue derrubar ele. A Jill chega do nada, o Ghostface ataca ela, só que ele corta o braço dela. Aí lembra que no 2... o Ghostface corta o braço do namorado da Sydney. E aí gera aquela desconfiança na polícia, porque o Ghostface cortou de uma maneira muito específica o braço, assim, não rompeu músculo, não pegou nervo, só vai virar uma cicatriz? Pois é. O braço da Jill foi cortado nos mesmos moldes, né? Ou seja, ela foi atacada pelo Ghostface. Meu Deus, não dá pra ela ser o Ghostface. Será que não dá? Temos que analisar tudo daqui pra frente. No fim das contas, tudo muito esquisito. Por quê? Depois disso, o Ghostface, claro, desaparece. O namorado da Jill surge de forma abrupta, exatamente igual o namorado da Sydney surgia do nada, aparecendo assim do nada e, tipo,
Tipo, agora que o Ghostface foi embora, você apareceu. Beleza. Os meninos do clube do cinema também surgem ali achando aquilo um máximo. Já levanta essa coisa na gente, de tipo, meu Deus do céu. Uma coisa vocês gostarem, outra coisa vocês acharem o máximo. E os policiais, que vão, aparecem, cercam a casa, não conseguem encontrar ninguém, também gera aquela desconfiança na gente de tipo, será que dessa vez o Ghostface tá na polícia? O que seria muito legal. E gera essa desconfiança. Por isso, tá vendo? Pânico 4, por mais que na época tenha sido um pouco divisivo, né, essa ideia de gostamos ou não gostamos desse filme, no fim das contas, analisando bem ele é bem divertido. Ele levanta uns bagulho pra gente assim legal. No hospital, a agente da Sidney chega toda feliz pra ela e fala que agora com esses ataques e agora mais um ataque, a própria Sidney estar sendo atacada, o livro já triplicou de venda, tá todo mundo atrás, que ela já conseguiu marcar não sei quantas entrevistas pra ela em Nova York, que isso vai ser um grande estouro, que se a Sidney promover direitinho o livro, ela vai ficar milionária. E a Sidney vira pra ela, pra agente dela, e fala assim, você leu o meu livro? E ela fala, não, eu prefiro esperar sair o filme. E aí a Sidney entende tudo, porque na verdade, o livro da Sidney não é um livro comercial tipo da Gale. Não é um livro que vai se tornar um filme. Na verdade, é uma visão, né, uma experiência dela. É como ela vivenciou tudo aquilo. Não dá pra fazer um filme sobre isso. Esse filme isso não seria comercial. Ela percebe a insensibilidade da agente dela e o quanto a agente dela tá gostando de tudo que tá acontecendo, porque ela vai ganhar mais dinheiro. Então ela demite a agente dela. E é aí que quando ela tá indo embora, que ela tá saindo, tá no estacionamento, ela é atacada pelo Ghostface. Ela é atacada dentro do carro, tá? O Ghostface aparece do lado de fora, liga pra ela, claro, né? Toda aquela ladainha fala que ela tá correndo perigo e tal, que ela tá sozinha, que ela tá num lugar que não tem ninguém, tá deserto, aquele estacionamento, aquela ladainha toda. E ela, ao invés de ficar dentro do carro e chamar a polícia no estacionamento, não, né? Clichê de filme de terror que o Wes Craven critica, mas ele se utiliza porque senão não dá pra fazer o filme, né? Em muitas instâncias não dá pra fazer o filme. Ela sai do carro, que poderia ser a proteção dela, pra tentar correr de volta pra dentro do hospital. Mas ela é pega pelo Ghostface antes e é morta ali mesmo. E aí, os policiais estão dando uma coletiva, o Dewey tá presidindo essa coletiva, né? Falando que está tudo sob controle, que tá tudo certo, que ele tá dominando. A Gale chega e faz uma pergunta como repórter, mesmo, né? Perguntando se ele percebe o quanto isso, tudo que tá acontecendo, está parecido com o massacre de Woodsboro, né? Que aconteceu há não sei quantos anos atrás. E o Dewey, ele não quer responder e ele fala diretamente com a Gale como um marido, assim, tipo, Gale, agora não, depois. E ela age como, tipo assim, não, desculpa, eu não tô falando com você como esposa, né? Tô falando como repórter, de fato, como alguém que tá investigando tudo isso. E no momento em que ele fala que tá tudo sob controle, o corpo da agente da Sidney é arremessado lá de cima, diretamente dentro de um carro de transmissão. Na verdade, não dentro, em cima, né? De um carro de transmissão. E explode o carro e é aquela coisa horrorosa, todo mundo grita. A Gale vira pro Dewey e fala bem assim, tá tudo sob controle, então? E ele pergunta pra Gale o que ela acha que ela tá fazendo e ela deixa claro que ela já tem pistas, que ela já conversou com os adolescentes, porque ela conversou realmente com eles depois da morte da Olivia, e que ela já tá na frente dele, e que quando ele quiser se unir ao time da Gale pra poder solucionar mais esse caso, ele será muito bem-vindo. E ela é muito babadeira, entendeu? A Gale, ela é muito buscada mesmo. Eu adoro o personagem dela e odeio o quanto o Dewey é um banana nesse filme, e amo o fato dela tá passando de lambreta na cara dele, porque ela é realmente muito babadeira. Viva a Gale. A Sidney e a Gale visitam o clube de cinema pra conversar com os jovens, e ali eles acabam falando sobre facadas, sobre os assassinatos de Woodsboro, e elas tentam entender, através da visão jovem deles, qual que é a pegada do filme. Nos outros filmes era o Randy que explicava, né? A metalinguagem era através do Randy. Dessa vez é através do Charlie e do Robbie. Eles falam que isso não é uma sequência comum, que na verdade o assassino parece estar querendo rebootar o primeiro filme. Ele está fazendo de novo os assassinatos do primeiro filme porque ele está querendo fazer uma nova trilogia a partir do original. É uma explicação meio rasa, mas também explica a motivação do filme mesmo, né? No final, a motivação do Ghostface nos leva realmente a esse lance de estarem tentando refazer tudo de novo, mudar tudo que já foi feito para uma nova geração. E aí eles falam, primeiro matou as duas garotas dentro de casa, depois matou a gostosa, e agora o próximo passo é o quê? Uma festa. E vai ter uma festa? Vai, só que não é na casa de ninguém. Na verdade, é a facadatona, que é a maratona de facada que acontece, onde os fãs celebram toda essa saga, toda essa franquia, que é
baseada nos acontecimentos ali de Woodsboro. Aquela espetacularização do massacre, que é uma coisa esquisita. Mas todos eles ali adoram, todos os adolescentes acham o máximo, são todos muito fãs. E é claro que a Gale dá um jeito de descobrir onde que é, porque o Charlie deixa claro que na verdade é uma festa privada, que são só algumas pessoas, algumas poucas pessoas selecionadas, elas recebem um e-mail e tem toda uma coisa assim de não poder divulgar nada, dizer nada a respeito de nada, então ela não vai poder estar indo, né? Mas é claro que a Gale, sendo a Gale, descobre exatamente onde que é a facada. Tona. E a Gale é muito bobona, gente. Ela chega na festa, ela bota a máscara do Ghostface e ela fica dançando com os jovens, assim, pra parecer que ela é descolada. É muito engraçado ver um adulto tentando interagir com os jovens, tentando parecer assim, na cabeça do adulto, como que o jovem é, como que o jovem dança, como que ele se porta. E ela coloca aí emulando, né? Muito que aconteceu no primeiro filme, ela coloca várias câmeras espalhadas ali pela festa, assim como ela colocou uma câmera na festa do primeiro filme. Só que quando ela volta pra poder observar o que tá acontecendo, alguém tá virando as câmeras dela o contrário. Tá virando pra lá, tá virando pra cá, tá colocando feno na frente. O Dewey liga pra ela, ela fala tudo o que aconteceu, que ela colocou as câmeras e que tem alguém virando as câmeras, e ela percebe que uma das pessoas está vestida de Ghostface. Só que assim, é muito doido porque é uma festa que celebra o filme Facada. Então tem um monte de gente vestida de Ghostface, as pessoas estão vestidas de Dewey, estão vestidas de Sidney Prescott, é uma coisa assim, é insano. Então assim, vira uma coisa meio esquisita, na verdade, só porque tem alguém impedindo ela realmente de ver o que tá acontecendo. E pior, né? Tem alguém observando ela. Ela não passou despercebida na festa como ela achou que ela tinha passado, né? Tinha alguém de olho nela ali. Ela avisa o Dewey exatamente onde ela tá. O Dewey vai, né, com as viaturas pra lá. Mas até ele chegar, ela volta pra dar uma olhada na câmera dela. E quando ela percebe, tem uma webcam filmando o local onde ela tá. E ela é atacada pelo Ghostface. Só que ela consegue se livrar. O Dewey abre fogo. Todo mundo sai correndo dali. A Gale, obviamente, vai parar no hospital, porque ela foi atacada, né? Ela tomou uma facada. Enquanto isso, os policiais que estão fazendo a ronda, né? Que tá cuidando ali da casa da Jill, que é a casa onde está a Sidney, tem um momento em que ele vai atrás da casa e vê que a janela do quarto da Jill tá aberta. E aí ele pergunta pro outro policial se quando ele fez a ronda, aquela janela estava aberta ou se estava fechada. Por quê? A casa precisa estar fechada, né? Precisa estar toda trancadinha. Porque caso alguém tente entrar, eles vão ouvir quebrando o vidro ou algo do tipo. E momentos antes, a Sidney chega a conversar com a Jill, né? As duas têm uma conversa, a Jill deixa claro pra Sidney que jamais conseguiria ser como ela, viver o que ela viveu e ainda estar em paz, que não conseguiria viver com o fato de todo mundo estar olhando pra ela o tempo todo, sabe? De ser esse tipo de celebridade, sabe? Uma celebridade que é famosa por ser ela mesma, né? Por ser uma sobrevivente disso tudo. E ela fala pra Jill que realmente ela não ia querer uma coisa dessa, porque é muito pesado, é muito ruim. A Jill sobe pro quarto e ela fala, tranca tudo, tranca a porta, fica quietinha, porque, né, tá tudo muito esquisito. Isso momentos antes. Então, quando o policial chega e a janela tá aberta, ele acha aquilo meio esquisito. O problema é que quando ele volta pra viatura, ele é atacado. Ele é esfaqueado nas costas e cai, enquanto o outro policial é esfaqueado no meio da cabeça. Beleza, né? O que foi esfaqueado na cabeça, beleza, ele cai, morre, ok, a gente até entende. Agora, o que foi esfaqueado nas costas, fracote, né? Pros moldes, né? Pânico. Porque o pessoal em Pânico toma muita facada e vive. Vai tomar uma facadinha aqui, boba. Facada boba. E morreu dentro do universo de Pânico, ele foi fracote. E é aí que a Sidney dentro de casa começa a achar que tem alguma coisa esquisita, é um ar esquisito, é um som esquisito, e é muito bom. A construção do suspense em Pânico, de um modo geral, eu acho muito boa, né? O quanto eles tentam sempre subverter as nossas expectativas sobre o que pode acontecer ou não. Então é uma porta da varanda que a pessoa abre, quando ela sai não acontece nada, ou às vezes ela sai e acontece, a gente não consegue saber se vai ou se não vai acontecer alguma coisa. E quando a Sidney entra, abruptamente a tia dela aparece. Abruptamente. E levanta aquela suspeita na gente. O policial acabou de cair aqui morto. A gente fica, gente, será que é a tia da Sidney? Pelo amor de Deus. Só que não. Por quê? Elas são atacadas pelo Ghostface ali dentro de casa. A Sidney, em primeira instância, descobre que a Jill não tá no quarto dela, que ela mandou uma mensagem pra Kirby, falando pra Kirby ir lá resgatar ela, que ela tá odiando tudo. Ela tá odiando ficar presa, a mãe dela tá enlouquecendo ela. E quando a Sidney e a tia dela tentam escapar dali, o Ghostface aparece, só que não é só um, né? São
2 Ghostfaces, um em cada ponta da casa. E apesar delas conseguirem se livrar deles, a mãe da Jill acaba morrendo, né, a tia da Sidney. Por quê? Ele dá uma facada nela através da abertura de carta. Sabe a aberturinha de carta na porta? Pois é, ele dá uma facada nela ali, emulando muito o que aconteceu com o Phil no filme 2, né, na abertura do filme 2, onde ele bota pra escutar o que tá acontecendo na cabine do lado e toma uma facada através da cabine. A mãe da Sidney foi a mesma coisa, também achei ela um pouco fracote pros padrões pânico, mas tudo bem, ali ela cai morta, é muito chocante. A policial Judy chega, porque é claro que a Sidney chamou os policiais, e é maravilhoso, né? Pânico é sempre assim, os policiais eles demoram. Ixi. Aqui vai ter um momento que a gente vai falar bem assim, meu Deus, eles pararam pra comprar alguma coisa pra comer, ou passaram em uma loja de liquidação, porque falaram, não dá pra gente perder essa liquidação, peraí que a gente já tá indo, porque não é possível a demora desses policiais com, tipo, assassinatos acontecendo. Gente, vocês têm que estar apostos pra chegar nos lugares ali, Woodsboro, em 2 minutos, sabe? Mas enfim. E a Judy, ela acaba desconfiando da Sidney, porque ela acha que a Sidney fugiu do local. Só que não, a Sidney, na verdade, foi atrás da Jill, que tá lá na casa da Kirby, porque provavelmente ela tá correndo perigo. E na casa da Kirby começa aquele terceiro ato, onde todo mundo parece muito suspeito. Diferente, né? Eles acabam se subvertendo um pouco. Eles até falam sobre isso, né? Que na verdade deveria tudo acabar na festa, só que dessa vez, como é um reboot, eles estão querendo dar um final diferente, porque tudo vai precisar ser diferente, porque eles vão iniciar novamente essa onda de assassinatos. O massacre de Woodsboro terminou numa festa, então na refilmagem... A festa é um falso sinal. E aí, estão ali a Kirby, o Charlie, a Jill e o Robbie. Ok, quem chega do nada? O Trevor. Chega do nada, meio espalhafatoso, esquisito, levantando aquela desconfiança na gente, o namorado da Jill, esquisito isso aí. Como tá tudo nos moldes do primeiro filme, no primeiro filme era o namorado, então vamos ver qual é que vai ser agora. E ele fala que a Jill chamou ele, só que a Jill fala que não chamou ele, que na verdade ela nem tá com o celular dela, cadê o celular dela? Então ela sai de cena pra poder ir atrás do celular. E o Trevor sai pra ir atrás dela. Bom, em dado momento, o Charlie e a Kirby ficam sozinhos. E o Charlie sempre foi afim da Kirby. E aí a Kirby dá uma entrada nele, fala que ele é meio gatinho, que eles podem ter alguma coisinha, que eles podem ficar ali naquele momento. E quando eles estão prestes a se beijar, o Trevor reaparece na sala, estragando tudo de forma completamente inconveniente, senta ali. O Charlie não consegue beijar a Kirby. Então, por o Trevor não ir embora e não se tocar que ele tá estragando aquele momento, o Charlie simplesmente sai dali. Enquanto isso, lá fora, o Robbie, que tá ali ainda filmando tudo, que tá meio bêbado e tal, ele é atacado pelo Ghostface. A Kirby, que de repente começa a achar tudo muito silencioso, sai pra ir atrás do pessoal pra ver aonde tá todo mundo, porque ela tá começando a se sentir, claro, ameaçada. E é aí que a Jill desce as escadas e ela pergunta, cadê o Trevor? E ela fala, não sei, porque o Trevor falou que ia lá atrás da Jill pra poder falar com ela de novo. Mas então, como assim ele não tá com a Jill? Por conta do clima esquisito, elas abrem a porta pra sair de casa e a Sidney Prescott tá ali. E aí que o Robbie surge todo ensanguentado com uma mensagem de que o Ghostface realmente tá por ali, cai na frente delas e o Ghostface tá ali atrás. Elas fecham a porta e conseguem correr a Jill e a Sidney lá pra cima, enquanto a Kirby acaba se separando. Kirby. Quando elas chegam lá no quarto da Kirby, a Sidney coloca a Jill debaixo da cama, manda ela ficar ali, pede pra ela não sair e chama a atenção do Ghostface pra ela. Então o Ghostface vai ali em cima do telhado atrás da Sidney Prescott, que acaba escorregando e caindo, né? O Ghostface tenta atacar ela dali de cima, mas ela se joga e cai. Antes disso, claro, a Sidney consegue ligar pro Dewey, avisa onde ela tá e avisa que o Ghostface tá ali, né? Na casa da Kirby. Aí ela entra, encontra com a Kirby pergunta cadê a Jill, ela fala que a Jill tá em segurança, né? Tá escondida em segurança. E ela fala, então vamos descer pro porão, porque lá vai ser difícil o Ghostface conseguir pegar a gente lá no porão. Então elas vão descendo silenciosas, trancando tudo as portas. Quando elas chegam lá embaixo, o Charlie aparece do lado de fora, todo ensanguentado, com a mão ensanguentada, pede pra elas abrirem a porta. Só que a Sidney fala assim, você confia completamente no Charlie? E a Kirby não confia muito no Charlie. Então ela acaba não abrindo a porta, o que faz com que ele seja pego pelo Ghostface. E aí começa o primeiro filme, o início do primeiro filme. Por quê? Quando o Ghostface chama a atenção de novo da Kirby, porque ele liga pra ela no celular dela, ele liga a luz e o Charlie tá sentado na cadeira
cadeira amarrado igual o namorado da Cassie, do primeiro filme. E aí o Ghostface fala, agora eu vou te fazer perguntas. Se você responder errado, o Charlie vai morrer. E depois você vai morrer também, porque a gente vai entrar na casa e vai te pegar. Enquanto ela tá ali, a Sidney fala, mantém ele na linha que eu vou lá em cima buscar a Jill, ver se ela tá em segurança e buscar ela. E aí a Kirby começa a responder as perguntas completamente desesperada, né? Mas ela vai respondendo, ela consegue responder todas. Como ela consegue responder todas de forma satisfatória e certa, né, correta, ela corre pra poder soltar o Charlie. E aí ela fala, meu Deus, eu consegui, eu respondi, não vai acontecer nada com você, a gente tá em segurança e tal. E aí o Charlie tira uma faca e dá uma facada na barriga da Kirby e fala, ah, pois é, mas é uma pena porque eu sou o Ghostface. E aí é a primeira revelação, né? O Charlie era o Ghostface dessa vez. Ele dá várias facadas nela, chama ela de loira burra, fala que é louco por ela desde não sei que série, e só agora ela percebeu que ele tem algum valor, sabe? Só agora que ela percebeu que, pô, eles poderiam ficar, que ele é gatinho, entre aspas. Ele começa a xingar ela, né? E dá várias facadas nela e deixa ela caída ali. Enquanto isso, lá em cima, quando a Sidney chega pra pegar a Jill não tá escondida debaixo da cama. Ela não tá ali. E a Sidney é atacada pelo Charlie, que fala que vai ser uma honra finalmente matar a Sidney Prescott. Só que ela consegue se livrar dele. E quando ela vai sair, ela toma uma facada de outro Ghostface. Porque assim, é uma grande... É um festival de facada que é babado. Eu acho que deviam mostrar o corpo da Sidney, que deve ter tanta facada, coisa de facada, né, no corpo dela. E aí a grande revelação. Quem é o segundo Ghostface? Pois é a Jill, a sobrinha da Sidney. É chocante, eu achei chocante. Bom, eles deixam claro qual é a motivação deles. Na verdade, eles estão querendo reescrever a história. A Sidney precisa morrer, todo mundo do antigo, né, do legado, todos os personagens do legado precisam morrer. Então eles armaram pra que o Trevor leve a culpa de tudo e eles sejam os únicos 2 sobreviventes do novo massacre de Woodsboro. Então eles tiram o Trevor, que é o namorado da Jill, que a gente, né, que planta desconfiança nele durante o filme todo, de dentro do armário, exatamente igual o pai da Sidney, jogam ele no chão exatamente igual o pai da Sidney e falam que filmaram tudo, vão subir numa conta, como se fosse o Trevor que tivesse postado tudo, e no final das contas ele vai estar morto porque os 2 únicos sobreviventes do massacre conseguiram descobrir tudo a tempo e mataram o Trevor. A Sidney acha aquilo uma completa loucura, e aí o Charlie fala que não, que a Jill é a nova Sidney e ele é o novo Randy, e que dessa vez o nerd ficou com a principal, né, com a mocinha. E é aí que eles precisam fazer aquele lance deles se machucarem também. Então a Jill vai dar uma facada no Charlie, e aí ela dá uma facada direto no peito dele, e ele fala, meu, não foi assim que a gente combinou. E aí a Sidney fala, pois é, parece que você não é o Randy, parece que você é o Stu. E pra quem se lembra, o Stu e o Billy também tinham esse plano de se machucarem, só que o Billy sempre, como o Billy era psicopata, né, ele simplesmente esfaqueou o Stu todinho, de uma forma que, gente, não dá pra sobreviver, tá? Que ele vai sangrar até a morte. E o Charlie morre. E aí a Jill deixa claro que não serve, 2 sobreviventes não servem, que tem que ser uma só. A fama, o glamour, tudo tem que ir pra única sobrevivente da noite, que no caso é ela. E aí ela solta aquele discurso pra Sidney falando que odiava ser a sombra dela na família, que ela é muito famosa, que ela tinha todos os flashes pra ela, toda a atenção pra ela, e que chega, que isso tudo que aconteceu com ela, chega, que agora é a vez da Jill, agora é a vez dela passar por tudo isso, receber os louros, ser a grande famosa sobrevivente do massacre da família. Ela vai ser a nova Sidney Prescott. A Sidney, claro, chama ela de maluca. Eu adoro essa revelação, acho que é uma das melhores, é uma das mais insanas de todas. E ela vai lá e dá uma facada na Sidney, né? A Sidney cai e ela precisa preparar todo o cenário pra parecer que ela é realmente uma sobrevivente. Aí, gente, é uma loucura. Ela arranca o próprio cabelo, ela pega a mão do Trevor, que já tá morto, arranha a cara dela, se joga contra um quadro, se joga contra uma mesa. E o pior é que essa cena, ela é longa. E a gente fica pensando, meu Deus, da hora que a Sidney ligou pra polícia lá em cima do telhado, aconteceu tanta coisa e a polícia não chegou ainda. Que polícia podre. A culpa é do Dewey. Ele é um grande atraso na polícia, pelo amor de Deus. Ainda bem que quando chegar no 5º filme, que é o próximo, ele não tá mais na polícia. Porque assim, não é possível uma coisa dessa. Bom, quando eles chegam, a Jill, completamente doente, fez a pose igual da Sidney, porque ela quer ser a Sidney. Ela é retirada dali exatamente do jeito que ela sempre sonhou. Muitos flashes, muitas perguntas, a
grande sobrevivente do massacre de Woodsboro. Dessa vez todo mundo morreu, ela é a única que sobreviveu, ela é a única que sobrou. Ela é a nova Sidney Prescott, exatamente como ela queria. E aí a gente chega pro último ato, que é dentro do hospital. Esse filme é demais, porque assim, ele não acaba. Toda hora tem uma coisa nova. E esse ato do hospital, ai meu Deus, esse final, ele é muito bom. E aí o Dewey chega na cama da Jill e começa a falar que bom que ela conseguiu sobreviver e tal. Ela fala que realmente foi muito difícil, ela começa a se lamentar, né, fazer a coitada. E aí ela fala bem assim, ai, nossa, agora eu e a Gale estamos juntas. Se um dia eu for escrever a minha história, eu vou querer que a Gale escreva a história pra mim, porque somos nós, sobreviventes, com cicatrizes iguais e tal. E aí o Dewey fala, ai, muito fofo da sua parte, realmente. E aí ela fala bem assim, é uma pena que a Sidney morreu, né, nossa, que tragédia. Aí ele fala, então, na verdade ela tá viva. Aí a Jill fala, oi? Aí ele fala, então, ela tá sobrevivendo, assim, ela tá resistindo. Ela tá na UTI, claro, ela tá muito mal, mas ela tá resistindo, parece que ela vai viver. Aí a Jill fala, ai, que coisa boa, gente, que coisa boa. Aí ele fala, não, descansa. Ai, sim, eu vou descansar. Ai, que bom, ridículo. Aí o Dewey sai e vai falar com a Gale, né? E aí ele fala com a Gale sobre ela ter sobrevivido. A Gale pergunta como que ela tá, fala que ela vai ter que ser forte, que isso é uma barra de encarar e tal. E aí o Dewey fala, pois é, ela falou até que se ela for escrever um livro um dia, ela quer que você escreva com ela. As duas sobreviventes, as duas com as cicatrizes iguais. E aí a Gale fala, e como? Ela foi esfaqueada no ombro? Aí o Dewey fala, pois é, foi. Aí a Gale fala, tá, mas como que ela sabe que eu também fui esfaqueada no ombro? Aí o Dewey, opa! Quando ele sai pra ir atrás dela, tarde demais, ela já tá no quarto da Sidney. Aquela coisa de pânico, né? Ela conseguiu sair do corredor, não tinha ninguém no corredor, não tinha ninguém no quarto da Sidney, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem ninguém. Não tem ninguém nesse hospital. Ela chega no quarto da Sidney, sobe na cama da Sidney pra poder enforcar ela. As duas têm um arranca-rabo terrível. Ela joga a Sidney contra a parede, contra os móveis. Ela tem uma força descomunal. Quando o Dewey chega, ela pega um pinico, ela desacorda. Ela bota o Dewey pra dormir com o pinico, ela dá com o pinico na cabeça do Dewey com uma força. E eu gostei dessa cena porque essa cena serviu pra mostrar muito, porque dessa vez eles escolheram uma Ghostface muito magrinha, sabe? Uma garota muito magrinha. Então quando a gente assiste o filme, a gente pensa, pô, o Ghostface ele tem força, porque ele fez uns bagulho descomunal. Quando chega no final e o Wes Craven, ele decide fazer essa sequência final com a Jill fazendo tudo que ela fez ali, bateu no Dewey, bateu na Sidney e tal, e sobreviveu e correu e fez e aconteceu, ele mostra que sim, ela é muito forte, que sim, ela é completamente capaz de ter feito tudo que o Ghostface fez, sabe? É uma resposta que eles dão que no quinto filme, por exemplo, fica uma coisa meio jogada, porque quando a gente descobre quem é o Ghostface no quinto filme, a gente fala, tá, tem um determinado momento que a gente sabe que foi você que promoveu aquela morte. Com que força você promoveu essa morte? Porque não faz sentido. Aqui, o Wes Craven, por isso que eu gosto do Wes Craven, porque ele mata a cobra e mostra o pau. E aí, a Gale chega no quarto. A policial Judy acaba meio que, entre aspas, salvando a Gale. Só que ela aponta a arma pra Jill, que também tá com uma arma. Aí ela desarma a Judy, desce o sarrafo na Judy, desce as balas na Judy. E aí, enquanto a Gale tá falando com ela, a Sidney vai se movimentando sorrateiramente e pega o desfibrilador e dá com o desfibrilador na cabeça da Jill, acordando a garota. Assim, desvivendo, né? Mas a gente sabe que só desacordando. Aí rola aquele momento deles todos ali no chão e a Jill volta, como é de praxe, né? O Ghostface, o assassino do Wes Craven, sempre volta. A Jill volta com tudo e a Sidney dá-lhe bala na cabeça dela. Agora na cabeça pra, né? Tem que ser na cabeça, senão a pessoa vive. Horrível, terrível. Lá fora, os repórteres estão falando sobre a Jill, estão falando que estão animados, que querem falar com ela, a grande sobrevivente do massacre do Woodsboro, a Final Girl, né? A garota que sobreviveu a tudo. Agora a nova Sidney Prescott do século 21. Meu Deus, queremos falar com a Jill. Ela conseguiu tudo aquilo que ela queria. Tá todo mundo lá fora só falando com ela, esperando pra poder saber como foi que tudo aconteceu, como tudo se desenrolou. Enquanto isso, a câmera mostra o rosto da Jill sem vida, jogado no chão. A glória que ela nunca vai poder usufruir, porque é uma doida. Desse jeito termina Pânico 4.
Bom, o filme não foi um grande sucesso comercial, né? Mas ele se pagou, ele custou 40 milhões pra ser feito e arrecadou pouco mais de 97 milhões, o que pagou o filme, mas não foi aquilo que eles estavam esperando, né? A recepção da crítica quanto a esse filme também foi meio mista pra ruim, né? No Rotten Tomatoes tá aí com mais de 60% de aprovação, o que é bom porque acabou de sair de Pânico 7 e Pânico 7 tá com 47%, ou seja, ruim, gente, o pior da franquia de longe. E aí o pessoal gosta, né? Gostou da metalinguagem que voltou, gostou das cenas inventivas, desse lance de alguém da família querer o legado pra si mesmo, né? A motivação do Ghostface. Mas aí criticaram outras coisinhas más. Algumas pessoas falaram do ritmo ou coisa do tipo, mas assim, de um modo geral, o Pânico 4 é muito divertido, tá? O que é interessante é que, na verdade, ele teria um roteiro diferente. Ela ia sobreviver e ela ia ser pega só nos próximos filmes. Nos próximos filmes é que iam descobrir que ela era a Ghostface porque ela seria ameaçada de alguma forma. Então, seguiria a mesma fórmula. Ela iria pra faculdade no segundo filme, no terceiro filme teria alguma coisa a ver de novo com a família, mas seria com a Jill passando pelas coisas que a Sidney passou, só que ela sendo a assassina. O que seria inventivo, só que aí não foi pra frente, infelizmente. Na verdade, felizmente, né? Porque eu gosto do fato dela morrer e a Sidney ser a grande, maravilhosa da franquia. Porque a Sidney, ela é muito legal. Ela tem fogo ainda, a Sidney. Eu gosto. Ela tem gasolina pra queimar. Mas aí eu te pergunto, vocês gostam de Pânico 4? Acham divertido? Tão divertido? Vocês gostam, né? Porque todo mundo sempre comenta, ai meu Deus, chegou a hora do melhor Pânico. Ele é realmente muito divertido, eu gosto. Mas tô animadíssimo pra Pânico 5, porque Pânico 5 sim, rebutou a franquia, de fato. Era pra ter sido um grande sucesso. Acho que Melissa Barrera e Jenna Ortega eram escolhas muito boas. Aquilo que aconteceu, o babado todo e a demissão das duas, pra mim foi a grande catástrofe que pôs tudo a perder com Pânico e acabou trazendo pra gente um Pânico 7 fraco em relação a muitas coisas. Mas isso aí a gente fala mais pra frente. Engaja o vídeo, hein, gente? Deixa um comentário, deixa o like. Eu espero que vocês tenham gostado demais do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.